Oi pessoal, no vídeo de hoje estou aqui com o Lucas e ele vai me ajudar aqui para a gente fazer uma comparação de Toronto com Halifax. Oi pessoal, meu nome é Fernando, lá do Brasileiros em Halifax no Instagram. Estou aqui hoje com o Lucas, que já morou tanto em Toronto, hoje mora aqui em Halifax. Então se apresenta para a gente aí, Lucas. Olá pessoal, eu sou o Lucas, da Maritime Immigration. Morei em Toronto por 4 anos e agora fazem 3 anos e meio que moro aqui em Halifax, então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre as diferenças entre as duas cidades e ver se a gente consegue decidir se tem alguma que é melhor ou não. Como muitos de vocês já sabem, né, eu vim direto do Brasil para morar em Halifax. Eu morava em Recife, lá no Brasil. Então tudo que a gente fala, compara, às vezes muito é em referência à cidade que eu morava antes, não em relação a outra cidade aqui no Canadá. E aí por isso também a gente trouxe o Lucas hoje para fazer essa comparação de uma forma mais fidedigna, né? Primeiro tema, vamos falar do transporte público, né? A gente já fez um vídeo falando sobre o assunto, vou deixar aqui no card o link do vídeo completo. A gente falou detalhes de preço, quais são os tipos de transporte e tudo mais, mas hoje eu vou falar aqui rapidamente um resumo, né? Que aqui em Halifax tem o ferry e o ônibus, então dependendo de onde você mora, quase que necessário um carro, porque você não vai ter muitas opções de ônibus. Mas se você não quer depender de carro, vá procurar morar num lugar com boa referência, né, que passe muitas linhas de ônibus, ou que seja perto do trabalho ou de onde vai estudar e etc. Mas Lucas pode fazer essa comparação melhor com o Toronto, né? Toronto uma das vantagens de Toronto é que tem um sistema de transporte público muito bom. Claro, bom, né? Quando a gente chega lá, a gente gosta de pegar o trem, que é o TTC, né? A gente pega o TTC, tem muitas estações de trem espalhadas pela cidade inteira, é fácil de ir para lá e para cá. Questão de ônibus também, tem muitas linhas de ônibus disponíveis, mas, claro, sempre tem o pros e cons, né? Então, por exemplo, a questão da horário de rush, né? Lá é muito busy, tem muita gente, né? Então, às 6 da tarde ou de manhã cedo, 7, 8 da manhã, as pessoas se espremem dentro dos trens, dos ônibus, né? Então tem esse lado positivo e o negativo. Tem a facilidade de cobrir toda Toronto, né? O transporte público muito bom, mas também tem essa questão de ser muito busy em horários de pico. E também o custo, né? Então, por exemplo, o passe livre lá, quando eu morava lá, era em torno acho, de 120, 130 dólares por mês. Eu acho que agora está em torno de 160 dólares no mês. E aqui em Halifax é 82, né? Então é a metade do preço. Então, tem as vantagens e também as desvantagens. Uma diferença grande sobre o transporte público nas duas cidades é que em Toronto tem o Uber, né? Então é possível usar o aplicativo em toda a região lá de Ontário, na província de Ontário, e aqui em Nova Scotia, infelizmente, ainda não foi aprovado, né? A pessoa tem que utilizar o táxi mesmo ou transporte público. Até onde eu sei ainda está na fase de análise, né? De aceitação ou não dos transportes por aplicativo, né? E hoje em dia a gente só tem para pedir comida, né? Uber Eats, entre outros. Bom, falando agora um pouquinho da diversidade, né? A questão de imigrantes. Aqui em Halifax, eu vejo o pessoal muito comentando, né? Que tem poucos imigrantes, né? Porque o pessoal às vezes vem de Toronto, de Vancouver, que está acostumado com aquela cidade repleta, né? Às vezes até a maioria da população ser imigrante. E chega aqui, né, e vê realmente muito canadense trabalhando no Tim Hortons, canadense por todo lado, né? Quando eu digo canadense, é uma pessoa que, sei lá, nasceu aqui, né? Nasceu de uma família que nasceu aqui, assim, esse histórico é bem mais comum aqui, né? Então, Lucas, pode falar um pouquinho da diferença, né? De como era lá, como tu vê aqui, se realmente é isso que me falaram, né? Toronto é uma cidade muito mais eclética, digamos assim, né? Então tem pessoas de todas as partes do mundo e caminhando na rua é possível ver questão de pessoas falando outros idiomas, né? Então tinha dias que você caminhava na rua, você escutava uma pessoa falando inglês aqui, outra ali,
Já em Halifax é completamente diferente. Em Halifax é ao contrário, você se surpreende um pouco com alguém falando português, né? Então já em Toronto não, Toronto é normal, você vai no Walmart, você vai no trem pegar um ônibus, você vai escutar muita gente falando português, espanhol, chinês. Então, a questão de fazer uma imersão de verdade no idioma, Halifax seria um lugar mais interessante porque é mais canadense, né? E até a experiência própria que eu tive lá estudando em Toronto, tinha vezes que eu tinha aulas de inglês com só brasileiro, né? Então, é um pouco complicado, né? Conseguir praticar o idioma onde todo mundo fala uma outra língua, né? Mas isso também é questão interessante se a pessoa quer ter um contato bem internacional, né? Toronto é uma cidade extremamente internacional, já Halifax não, né? Halifax é um pouco menor, um pouco mais fechado, digamos assim. Então tudo depende do que a pessoa está procurando, né? Se quer um contato mesmo com canadense e outras nacionalidades, ou vir aqui para Halifax, que é um pouquinho menor, onde tem mais canadenses, né? Eles trabalham no Tim Hortons, na Shoppers, então dá para ter esse contato um pouco mais próximo com o inglês. Lucas falando, até lembrei, né, de um fato que realmente são poucos brasileiros aqui, e é até comum você escutar, quando você escutar alguém falando português, você vai falar com a pessoa, brasileiro, vai conhecer e tudo, porque não é tão normal, né, encontrar um brasileiro. Em Toronto, como é mais comum, né, então a gente, depois de alguns anos morando lá, né, morei 4 anos lá, a pessoa nem conversa mais, né, ok, mais um brasileiro ali, mais um brasileiro aqui, mas aqui em Halifax é um pouco diferente, né, porque não é tão comum, né. O custo de vida em Toronto, ele na minha opinião, é um pouco mais elevado que Halifax, e o que mais pesa é a questão de aluguel, né, então o aluguel é uma parte que vai ocupar muito o budget da pessoa, né? Então, por exemplo, um apartamento de $1.300, $1.200 em Toronto, geralmente ele vai ser muito menor, ou um apartamento mais velho, digamos assim, do que em Halifax. Então, se você comparar o mesmo valor, $1.200 em Halifax, você consegue algo muito melhor do que os 1.200 em Toronto. Essa é a minha opinião, a minha experiência desses anos que eu estou no Canadá. E outra questão de custo de vida em Toronto, na minha opinião, a alimentação é um pouco mais acessível em Toronto, até porque existem muitos mercados menores, né, em Toronto, que facilita comprar peixe mais barato, carne mais barato, verduras, do que aqui em Halifax. E também tem a questão do imposto, que em Ontário é 13% e aqui em Halifax, em Nova Scotia, é 15%, então é 2% mais caro. E a questão de comprar uma casa, né? Então, por exemplo, em Ontário, em Toronto, principalmente, para comprar uma casa é extremamente difícil, porque as casas boas mesmo começam em $1 milhão, se eu não me engano. Já que em Nova Scotia é possível, depois que a pessoa se estabelece, consegue a residência permanente, é possível comprar uma casa e pagar talvez um pouquinho mais do que o aluguel. Então vale a pena fazer esse investimento aqui na região. Outra coisa, né, que não está no custo mensal aí, mas é bom levar em consideração, é o custo do próprio college, né? Muita gente vem estudar no Canadá, e aí se compara o valor das tuitions, né, daqui e lá também, a diferença fica bem grande. Foi até um dos fatores, né, que fez a gente escolher Halifax, as províncias do Atlântico como um todo. Então, em Ontário, o salário mínimo é maior que em Nova Scotia, mas também a questão é tudo muito relativo, né? Então, tem muitas pessoas que vão para Toronto com o objetivo de fazer dinheiro e, né, talvez voltar para o Brasil ou fazer algum outro planejamento, mas é tudo muito relativo, então é difícil dizer, ok, eu gasto mais aqui ou em Nova Scotia, tudo depende do estilo de vida da pessoa, né? Isso é bem pessoal, né? A gente já fez até vídeo falando nosso custo de amigo nosso, e vocês podem ver que na mesma cidade tem uma diferença bem grande. Mas assim, acho que a gente pontuou aqui bem os custos principais, né, que são aluguel, casa. Então façam também as pesquisas de vocês.
quando forem decidir a cidade que quer ir, o lugar que quer ir. Hoje em dia é fácil, né, descobrir quanto custa as despesas mensais, então dá para se planejar bem antes de sair do Brasil. Agora falando um pouquinho, né, do que fazer, né, de lazer, né, atividades. Halifax, assim, eu vejo muita atividade ao ar livre, né, muita coisa assim, até de graça para fazer. Muitos bares, né, tanto que a gente já falou aqui várias vezes, principalmente no nosso Instagram, que é a cidade que tem mais bares per capita, né, no Canadá. Mas, querendo ou não, é uma cidade pequena, quando se comparada a Toronto, então você não vai ter tanta opção de lazer quanto lá. Então, Lucas, conta aí como é lá em Toronto. Toronto tem uma quantidade muito grande de atividades para fazer, tanto no inverno como no verão. Então, se a pessoa gosta de ir para bares, restaurantes ou passear na região, eu gosto muito de ir em restaurante, né? Então, jantar fora, almoçar fora. E uma coisa que eu sinto falta de Toronto é principalmente essa questão de ter uma quantidade muito grande de restaurantes de nacionalidades diferentes, né? Então é possível um final de semana comer comida brasileira, depois mexicana, comida das Filipinas. Então isso é algo que aqui em Halifax falta, essa diversidade grande, né? Tanto que não tem restaurante brasileiro aqui na região. E lá em Toronto também existem as atividades, pontos turísticos que são famosos, né? Que nem a CN Tower, Toronto Islands, tem o Ripley's Aquarium, que é interessante também. Então existem pontos turísticos famosos, e aqui na região não, aqui é mais outdoors, né? Quem gosta de natureza, surfar, praia, então aqui é mais para quem quer fazer atividade física fora, né? Outdoors, então é bem diferente a questão de atividades. Acaba que você tem mais opções aqui no verão, né? Na primavera, no outono, do que no inverno, né? Porque no inverno as pessoas não estão muito na rua, né? Não estão dispostas a fazer atividades outdoor, então acaba que as atividades aqui se concentram mais no verão. Bom, vamos falar agora como é a diferença de clima, né? Entre Halifax e Toronto. O que eu posso falar, assim, como o meu primeiro inverno, né, aqui em Halifax, foi super tranquilo, mas já me alertaram que foi um inverno, assim, light, né? Não foi dos mais intensos. Mas, pelo que eu me lembro, a gente só teve uma semana que chegou ali no menos 20, sensação de menos 25. Para ter ideia, eu ia a pé para o trabalho todos os dias, e durante essa semana, mesmo mais frio, eu continuei indo a pé, caminhava esses 20 minutos e foi tranquilo, sabe? Mas Lucas morou já 4 anos lá e quase 4 anos aqui, né? Como é? Todo ano assim mesmo? Esse inverno aqui em Halifax ele foi um pouco mais ameno, mas a média aqui na região é entre 0 a menos 10. Então, que nem essa semana que a gente teve batendo menos 20, é algo muito comum em Toronto. Nos meses de janeiro e fevereiro ficar menos 20, menos 25, menos 30. Eu me lembro que eu peguei sensação de menos 40 em Toronto. Então, lá em Toronto faz muito, muito mais frio que aqui. E a questão também do ar, né? Aqui é um pouco mais úmido, em Toronto é um pouco mais seco, né? Então um frio mais seco. E aqui tem a questão do nevoeiro, né? Tem muito nevoeiro às vezes, principalmente dependendo da região que você mora. Aqui em Halifax tem muito nevoeiro. E é engraçado que muita gente acha que Halifax, por ser beira-mar, neva mais, mas na verdade, né, por exemplo, a gente está em Bedford aqui. Bedford é um pouquinho mais afastado, no norte. Aqui neva muito mais do que de carro dá 25 minutos, 30 minutos para chegar no centro de Halifax. Às vezes aqui está nevando e lá no centro, em Halifax, quase não tem neve no chão. Então, quanto mais próximo do mar, menos neva, né? Então, aqui como Nova Scotia, você nunca está mais que 70 km, acho, da beira-mar. Então, aqui neva, eu acho que neva mais frequente do que em Toronto, mas em Toronto, quando neva, eu acho que a quantidade é maior. Volume, né? O volume maior e o frio é muito maior. E a questão do verão, eu acho que o verão aqui ele não é tão quente que nem em Toronto. Em Toronto eu me lembro que chegava a 35, 40 graus, um calor forte, né? E aqui eu acho que chega a 30 graus e daí vai para 25, né? Então, essa média.
é um clima um pouquinho mais ameno. Então aqui não faz o extremo frio e não faz também o extremo de calor. E o vento, Lucas? Porque eu já vou falar que sei que aqui venta muito, né? Tem meses que não dá nem para usar a sombrinha tradicional aqui, que ela não... Mas Toronto também venta muito assim? Acho que aqui venta um pouco mais, até por ser beira-mar, né? Tem a questão do vento que vem, a corrente marítima, mas lá em Toronto não venta tanto assim, digamos, que nem aqui, né? Também não tem o mesmo nevoeiro que tem aqui na região. Quando o assunto é viagem, né, principalmente viagens internacionais, eu acredito que Toronto tem mais opções, né? Muito mais opções para países diversos. E se você quer voltar, vai com frequência para o Brasil, lá tem voo direto, né, para São Paulo, para o Rio também. Aqui em Halifax você precisa ir para Toronto ou Montreal e de lá ir para o Brasil, né? Mas para os outros países, Lucas, tu via muito mais essa questão de lá ser mais barato, assim, a passagem aérea? É um pouquinho mais barato, é mais fácil, é mais acessível. E Toronto tem 2 aeroportos que são importantes, né? Então a questão de chegar no Canadá, chegar em Toronto e também sair é muito mais prático, né? Então aqui em Halifax a gente sempre depende de fazer uma conexão ou em Nova York, Boston, Montreal, Toronto, né? Então mesmo que a gente queira ir para a Europa, tem um outro voo direto, né? Tem Halifax Frankfurt, Halifax Paris, mas geralmente é só no verão, né? Então no resto do ano a gente ainda fica dependendo de Halifax, Toronto ou Montreal para ir para outra conexão, e isso acaba custando um pouquinho mais no budget, né? Porque tem esse voo extra, digamos assim. Para sair daqui de carro para os Estados Unidos, como é tu que já fez isso aí? Então eu já fiz essa road trip de Halifax até Boston, né? Então é possível sair aqui de Halifax com o carro, ir por New Brunswick, que é a província do lado aqui, e entra no estado do Maine, né? Nos Estados Unidos, e por lá você consegue chegar em Nova York, em Boston. Se eu não me engano, acho que dá de 10 a 12 horas de carro para chegar em Boston. E em Toronto eu fiz Toronto-Nova York de ônibus. Foi uma viagem incrível. Se vocês quiserem fazer, dá uma olhada no site do Megabus, é interessante. Então eu fiz Toronto-Nova York de ônibus e também fiz Niagara Falls, lado americano de carro, que é pertinho, né? Mas nas duas províncias é muito bacana ter um carro, poder viajar, porque tem uma infinidade muito grande de coisas para fazer em ambas províncias de carro. Toronto é uma cidade muito maior que Halifax, então tudo depende do objetivo da pessoa, né? Então aqui em Halifax, uma das coisas que eu mais notei quando eu me mudei foi a questão do ritmo de vida, né? Aqui as pessoas realmente parecem aproveitar mais o final de semana ou o tempo livre depois do trabalho. Talvez pela questão do inverno, né, ser tão longo, né? Então bateu 4 horas, 5 da tarde, as pessoas já estão nos parques aqui, aproveitando o calor, o sol. Já em Toronto é um ritmo de vida um pouco mais corrido, né? Então muita gente tem 2, 3 trabalhos. Talvez trabalhe no escritório, também trabalhe no restaurante para cobrir o custo extra, né? Então, e eu vejo que as pessoas lá em Toronto têm, não quer dizer que levam mais a sério o trabalho, mas parece que é uma prioridade maior do que aqui na região, né? Então aqui, o que eu notei, o ritmo de vida é um pouco mais devagar. Bateu 4, 5 horas, ok, tchau, né? Te vejo amanhã, te vejo até semana que vem. Mas lá em Toronto não, Toronto, né, parece que a pessoa, ok, eu tenho que fazer hora extra, tenho que ficar um pouco mais. Eu não sei se é questão de competitividade ou o que, né? Então isso é algo até que muitos clientes que eu converso na questão de imigração, conseguir uma oferta de trabalho, eles acham um pouco estranho que mandam um currículo, mandam um e-mail e demora 2, 3 dias para retornar, uma semana para retornar. Então aqui é um pouquinho mais devagar, um pouquinho diferente, e tem muita gente que se adapta, quer um estilo de vida mais devagar ou não, né? Então às vezes eu falo com muitas pessoas de São Paulo que estão de saco cheio já, talvez com um ritmo de vida muito corrido.
e querem vir para um lugar mais tranquilo, acho que Halifax seria um lugar mais bacana. E também tem a questão de muita gente mais nova, né, de 19, 20 anos, vir para Halifax achar meio chato, porque né, não tem muito o que fazer e tal, eu quero ir para bar, eu quero fazer festa, eu quero fazer isso, então talvez Toronto seria a melhor opção, né? Então, para finalizar, acredito que tudo depende do perfil da pessoa e o que eles estão procurando no momento, né? Aqui também a gente vê muito, né, gente vindo para imigrar mesmo, fazer college, mas vem muito em família ou em casal, né? Não é tão comum ver a pessoa vindo solteira. Acho que muito por isso que o Lucas falou, né? Porque quem está solteiro vai querer ir para uma cidade maior, tem mais opções do que fazer. E aqui não, a gente tem mais essa tranquilidade, né? De quem tem família, filho, acredito que seja uma opção mais interessante. Então é isso, pessoal. Trouxe a Maple aqui para se despedir de vocês. Quero também aproveitar para agradecer o Lucas, né, pela participação no vídeo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E segue a Mayor Times no Instagram, no social media, Facebook. Eu sempre tento manter atualizado a questão de imigração e vistos no Canadá. E eu sigo à disposição para o pessoal que quiser marcar uma consultoria, conversar um pouco mais sobre o Canadá e também a questão imigratória e de vistos. Então, surgiu alguma dúvida, né? Deixa aqui o comentário. Dá like no vídeo. E se tiver alguma dúvida, comentar aqui nesse vídeo, dá like no vídeo, compartilha com os amigos, né? E se inscreve também no canal. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, tchau. até mais.